Olá, meu nome é Caroline Silveira, eu sou cardiologista, fiz residência de clínica médica no UFRJ, residência de cardiologia no INC, Instituto Nacional de Cardiologia, e sou especialista em cardiologia pela SBC. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito relevante, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. Daí a sua importância, porque a FA aumenta a morbimortalidade dos pacientes, aumenta o índice de hospitalizações, eventos tromboembólicos. Então, o paciente que tem FA, o flutter, tem 5 vezes mais AVC isquêmico do que a população em geral. Isso pode trazer sequelas, repercussão, inclusive na funcionalidade do paciente, trazendo morbidade. Reduz a qualidade de vida, a capacidade de exercício, inclusive se a frequência cardíaca não estiver controlada, o paciente com essa arritmia pode evoluir com redução da fração de ejeção, que a gente chama de taquicardiomiopatía. Muitas vezes controlando a FA, controlando a frequência ou jogando o paciente para ritmo sinusal, a gente consegue a melhora da função ventricular. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a diretriz da ESC traz para a gente um mnemônico para tentar guiar o manejo e o diagnóstico e manejo do paciente com FA, que é o mnemônico CCIT-ABC. Então, o primeiro C tem relação com a confirmação do diagnóstico de FA. Como é que a gente confirma esse diagnóstico? Através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma de 12 derivações, ou uma derivação única com pelo menos 30 segundos, documentando a ausência de onda P com RR irregular. Então, coloquei aqui um eletro para exemplificar. Lembrando que Holter ou eletro de superfície dão um diagnóstico de FA. Apple Watch, interrogar paciente com marca-passo, isso não dá diagnóstico de FA. Tá? Então, aqui eu coloquei um eletro onde a gente pode ver o RR irregular, então distâncias diferentes entre os RRs e a ausência de onda P. Muitas vezes pode também ser visualizado uma onda Fzinho, tá? Que seria uma atividade aqui elétrica atrial que não sinusal, tá? Ondas Fzinho de FA, que nem dá para a gente visualizar. De qualquer forma, a ausência de onda PRR irregular. Fecha o diagnóstico de fibrilação atrial. Esse eletro é um eletro de flutter. Por que eu coloquei o flutter aqui na aula? Porque o manejo dos pacientes com flutter é muito semelhante ao manejo dos pacientes com FA. Tá? Tem algumas particularidades que a gente pode comentar aí ao longo da aula, mas em geral o manejo é bem semelhante. O que diferencia eletrocardiograficamente a FA do flutter? O flutter ele pode ter o RR regular ou irregular, tá? Em geral, no flutter, a gente tem uma macro reentrada no istmo cavo-tricuspídico, que é o flutter típico. O mais comum é que essa macro reentrada aconteça no istmo cavo-tricuspídico. E aí, o que a gente vai ter no eletro são essas ondas F de flutter com padrão serrilhado, dente de serra. Tá? Geralmente, a frequência atrial gira em torno de 300. E a condução átrio-ventrículo é 2:1, o que faz com que a frequência ventricular seja 150. Tá? Então, por isso, um flutter 2:1 seria o mais comum. Mas é possível que exista um BAV variável. Então, ora o nódulo AV deixa passar um estímulo a cada 3, ora deixa passar um estímulo a cada 2. Então, eu posso ter um RR irregular quando eu tenho um flutter com BAV variável. Tá? Então, a FA, ela é secundária a circuitos de micro reentrada no átrio, em geral no átrio esquerdo, tá? Que é o mais comum. E o local mais comum é ali ao redor das veias pulmonares. No caso do flutter, o mais comum é que seja um circuito de macro reentrada no istmo cavo-tricuspídico. Por que é importante saber essa localização? Porque a gente vai falar que uma das opções de tratamento é a ablação, ou seja, queimar esse circuito de reentrada da arritmia. Por isso que é importante saber a localização. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco para fibrilação atrial, né? Então, sexo masculino, idade, quanto mais avançada a idade, maior o risco de FA.
Fatores genéticos têm correlação e muitas comorbidades. Então, obesidade, apneia do sono, consumo excessivo de álcool, sedentarismo é fator de risco, assim como exercício excessivo também, né? Pós-operatório, então muitos pacientes desenvolvem FA no contexto de pós-operatório, aí o manejo muda um pouquinho, né? Se foi um episódio único no pós-operatório, no contexto de pós-op, o paciente não tiver nenhuma outra cardiopatia estrutural, eu posso optar por não anticoagular o paciente a longo prazo, por exemplo, né? Claro, se ele tiver qualquer cardiopatia estrutural, tiver uma doença valvar, sobretudo estenose mitral, né, que são os pacientes que têm um átrio bem aumentado, remodelado, também tem substrato maior para fibrilação atrial. Paciente hipertenso, diabético, renal crônico, DPOC, então são múltiplos fatores de risco. E por que é importante? Eu vou falar isso inúmeras vezes na aula. Porque eu não só preciso tratar FA, como eu preciso tratar as comorbidades. Se eu não tratar, não focar em compensar as comorbidades, o paciente provavelmente vai recorrer da arritmia. E aí, continuando no nosso mnemônico CC to ABC. O primeiro C, eu vou confirmar que o paciente tem FA, tá? Pelo eletro de 2 derivações ou uma derivação única com registro de pelo menos 30 segundos. RR irregular, ausência de onda P, documentei FA. Agora, eu vou caracterizar essa FA. Qual que é o risco de evento tromboembólico do meu paciente? Qual que é o risco de AVC isquêmico, que é o principal evento tromboembólico? Claro que um paciente com FA pode formar um trombo ali no átrio esquerdo, na auriculeta esquerda, por estase sanguínea, e esse trombo pode migrar, por exemplo, para o membro inferior e o paciente evoluir com uma embolia arterial aguda. É possível, tá? É possível que isso aconteça. Mas o AVC isquêmico é o evento tromboembólico mais comum. Então, a gente precisa avaliar o risco de AVC através do score, o risco trombótico, né? Através do score Chades-Vasque. Antigamente, a gente usava o Chades, agora a gente usa o Chades-Vasque. Por que isso é importante? Homem com Chades-Vasque maior ou igual a 2 tem indicação de anticoagulação plena para prevenção de evento tromboembólico relacionado a FA. Mulher com Chades-Vasque maior ou igual a 3 também tem essa indicação. Tá? Isso porque mulher conta um ponto, a gente vai ver. Por isso que homem maior ou igual a 2, mulher maior ou igual a 3. É importante também avaliar a severidade dos sintomas. Então, é possível que o paciente com FA seja assintomático? Sim, mas é possível também que ele tenha palpitação, é possível que tenha dispneia aos esforços, é possível que tenha dor torácica associada à palpitação. Então, é importante uma anamnese das comorbidades e dos sintomas do paciente. Eu posso usar um score, que a diretriz da ESC coloca pra gente, que é esse score EHRA, que vai de 1 a 4, 1, 2A, 2B, 3 e 4, sendo 1 paciente assintomático e 4 paciente com uma limitação importante pelos sintomas, muito limitado. É uma forma de graduar, vocês não precisam decorar esse score, só jogar, jogar na internet, aplicativo, procurar nas diretrizes da ESC que vocês encontram, mas só uma forma de tentar quantificar o sintoma do paciente. Severidade da carga de FA. Então, é uma FA paroxística? Ela é persistente de longa duração? É permanente? A gente vai falar essas definições, né, de cada quesito desse. E a severidade do substrato. Então, se o paciente tem comorbidade, se tem cardiopatia estrutural, quão remodelado é esse átrio, né? Então, aqui cabe um exame de imagem, um ecocardiograma para a gente avaliar doença estrutural, avaliar melhor o átrio, né? Avaliar o substrato para fibrilação atrial, se existe substrato cardíaco para isso. Pode não existir, o paciente ter, por exemplo, uma apneia do sono, TFA, e não ter uma doença cardíaca estrutural. É possível? É possível, mas é importante que eu afaste doença cardíaca estrutural com ecocardiograma. Então, aqui, avaliando o risco de AVC com Chades-Vasque, a gente sabe que IC, seja com fração de ejeção reduzida ou preservada, ganha 1 ponto, hipertensão 1 ponto, independente se a pressão está controlada ou não. Idade, maior ou igual a 75 anos, 2 pontos. Diabetes, 1 ponto. AVC ou AIT,
2 pontos. Então, é importante aqui, ó. Idade maior ou igual a 75 anos, 2 pontos. AVC, 2 pontos. O resto é 1 ponto, tá? 65 a 74 anos, 1 ponto. Doença vascular, infarto prévio, doença arterial obstrutiva periférica, placa na aorta, ou seja, doença vascular de forma geral, 1 ponto. Sexo feminino, 1 ponto. Por isso, se o paciente tem Chade-Vasque maior ou igual a 2 no homem, maior ou igual a 3 na mulher, porque mulher já conta 1 ponto. Então, é 2 ou mais no homem, 3 ou mais na mulher, teria indicação de anticoagulação plena a longo prazo na fibrilação atrial, para a prevenção de eventos tromboembólicos. Agora, eu coloquei uma tabela aqui que a gente consegue ver. Quanto maior a pontuação do Chade-Vasque, maior o risco de AVC anual. Então, se o paciente tem um Chade-Vasque de 9, ele tem 15% de risco de AVC por ano, enquanto um paciente que tem um Chade-Vasque de 1 tem 1,3% de risco de AVC por ano. Então, o Chade-Vasque consegue quantificar esse risco de AVC isquêmico. Isso aqui a gente já comentou. Se o paciente tiver Chade-Vasque de 0, não tem indicação de anticoagulação. Agora, tabela da SBC, tá? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se o paciente tem Chade-Vasque de 1 e é homem, ou de 2 e é mulher, eu posso considerar a anticoagulação, levando em consideração o risco de sangramento e as preferências do paciente. Agora, maior ou igual a 2 no homem, maior ou igual a 3 na mulher, ou maior ou igual a 2 sem considerar o sexo, tem indicação de terapia antitrombótica, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação à anticoagulação, mas indicação ele tem. Por que eu digo contraindicação? Porque é questão de bom senso também. Você não vai anticoagular pleno um paciente que está com sangramento ativo. Você vai buscar resolver a causa do sangramento ativo para depois tentar anticoagular plenamente. Então, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia porque tem um tumor intracraniano. Você vai esperar ele operar, depois da cirurgia, você considera anticoagular plenamente, se pelo Chade-Vasque tiver indicação e ele tiver FA. Se o paciente tiver com hemorragia digestiva, primeiro a gente resolve a hemorragia digestiva para depois, claro, se tem indicação de anticoagulação pelo Chade-Vasque, eu vou anticoagular. Então, tem muito questão de bom senso junto. E o RESBLED? Todo mundo já ouviu falar no RESBLED, né? A FA tem que calcular Chade-Vasque e RESBLED. O que é o RESBLED? O RESBLED, ele é também um score para avaliar o risco de sangramento, tá? Do paciente com FA. Um RESBLED maior ou igual a 3 significa que o paciente tem o maior risco de sangramento, mas isso de forma alguma contraindica a minha anticoagulação. O que eu preciso fazer é tentar modificar alguns fatores do RESBLED para reduzir o risco de sangramento do meu paciente com anticoagulação. Mas de forma nenhuma um RESBLED alto contraindica a anticoagulação. Deu para entender? Enfim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, RESBLED entre hipertensão, 1 ponto, mas entre hipertensão com sistólica acima de 160, ou seja, hipertensão não controlada. Se eu controlo a pressão, ele perde 1 ponto do RESBLED e ele diminui o risco de sangramento com anticoagulação. Anormalidade renal ou hepática, cada um ganha 1 ponto. Então, por exemplo, a anormalidade renal, paciente dialítico com creatinina acima de 2,3 ou paciente transplantado, paciente com disfunção hepática, com cirrose, com bilirrubinas acima de 2 vezes, transaminase acima de 3 vezes o valor de referência. Então, qualquer alteração dessas, renal ganha 1 ponto, hepática ganha 1 ponto. Isso, em geral, não dá para modificar muito, a não ser que seja uma insuficiência renal aguda, o hidrate, por exemplo, pré-renal. Com hidratação melhora a creatinina e aí o paciente perde esse ponto. AVC não tem muito como mexer também, o paciente ganha 1 ponto. Então, AVC aumenta tanto o risco de trombótico quanto de sangramento, tá? Tanto no Chade-Vasque quanto no RESBLED. Sangramento prévio, né? Ou se o paciente já teve algum sangramento ou se tem labilidade do INR, 1 ponto para cada. É claro que o paciente já teve um sangramento, trato gastrointestinal, mas eu consegui resolver esse sangramento. Ele tem contraindicação para anticoagulação? Não. Ele tem um INR lab, então eu comecei varfarina, que é um antagonista da vitamina K. O INR tem que estar entre 2 e 3, para o paciente com FA estar anticoagulado adequadamente com varfarina.
E aí o INR hora tá 4, hora tá 5, hora tá 1. Então é muito lábio. Hora o paciente não está anticoagulado adequadamente, tem maior risco de AVC isquêmico, hora o paciente está com INR alargado, tem o maior risco de sangramento espontâneo. Então, o que eu posso fazer para minimizar esse risco de sangramento? Se o paciente não tiver contraindicação, eu troco a varfarina pelos novos anticoagulantes, que a gente vai conversar, são os anticoagulantes orais de preferência a serem utilizados no paciente com FA. E eles agregam um menor risco de sangramento. Então, os estudos já mostraram uma maior segurança dos novos anticoagulantes, Xarelto, apixabana, dabigatrana, em relação à varfarina, tá? Com menos sangramento. Então, nesses pacientes com labilidade de NR, se beneficiam bastante do uso dos NOACs, né? Dos novos anticoagulantes. Idade avançada, isso em geral eu não consigo modificar muito, acima de 65 anos. Uso de drogas ou álcool. Então, por exemplo, se o paciente está usando anticoagulante e anti-inflamatório, ou anticoagulante e antiagregante. Então, a associação de medicações que aumentam o risco de sangramento, potencializam esse risco. Então, se eu tenho um paciente que usa anti-inflamatório junto com o anticoagulante, vamos suspender o anti-inflamatório, vamos diminuir esse risco de sangramento. Álcool, a mesma coisa, vamos estimular a cessação do consumo do álcool. Uso de AS junto com anticoagulante, às vezes é um paciente coronariopata, que já infartou tem mais de um ano, não tem angioplastia coronariana recente. Então, dá para esse paciente ficar sem AS e ficar só com um novo anticoagulante, por exemplo. Isso vai reduzir o risco de sangramento. Então, um RESBLED alto, estou batendo nessa tecla porque é muito importante esse ponto. Um RESBLED maior ou igual a 3 aumenta o risco de sangramento, mas não contraindica a anticoagulação. Tá? O importante é que eu saiba mexer nesses fatores, né? Para reduzir o risco de sangramento do paciente. E se ele tem um risco de sangramento maior, que eu monitorize de mais perto esse meu doente. O que a gente falou, né? Em relação à carga da FA, né? A classificação em relação à duração. O que é uma FA paroxística? A FA paroxística é aquela que tem duração menor que 7 dias. Muitas vezes o paciente entra e sai de FA sozinho. FA persistente é o paciente que tem mais de 7 dias de duração da FA e quando é persistente de longa duração, mais de um ano. E FA permanente, quando eu admiti que o paciente vai permanecer em FA e eu resolvi que eu não vou mais trazer o paciente para ritmo sinusal. Tá? O paciente vai permanecer em FA. Ou porque eu já tentei reverter, já tentei controle de ritmo, já tentei reverter para ritmo sinusal, o paciente recorreu da FA e eu resolvi deixar o paciente com FA e optei por controle de frequência cardíaca, ou porque realmente ele já tem uma cardiopatia estrutural mais avançada, um átrio esquerdo muito grande, e desde o início eu já optei por controle de frequência cardíaca e por manter o paciente em ritmo de fibrilação atrial, de forma permanente, tá? Agora, uma coisa que é muito importante é que o fato da FA ser paroxística, persistente ou permanente, não muda a indicação de anticoagulação. Se ela tem indicação de anticoagulação, se o paciente tem indicação de anticoagulação, porque ele tem um chá de Vasque elevado, então, independente da FA ser paroxística, persistente ou permanente, ele vai ter indicação de anticoagulação. Professora, o paciente teve um Holter que documentou FA, né, que é um exame que monitoriza o ritmo cardíaco do paciente por 24 horas. Né? Ele documentou fibrilação atrial no traçado eletrocardiográfico do Holter. Mas agora ele está internado na enfermaria, eu rodei um eletro dele, ele está em ritmo sinusal. Eu não preciso anticoagular esse meu doente? Preciso. Se ele tem um chá de Vasque maior ou igual a 2, se ele não estiver sangrando, né, eu preciso e devo anticoagular esse paciente, né, para prevenir fenômeno tromboembólico. Uma definição importante é a definição de FA valvar, né? O que é FA valvar? FA valvar é aquela FA associada à estenose mitral moderada grave ou à prótese valvar mecânica. Por que isso é importante? Porque na FA valvar só pode Marevan. Não posso usar os novos anticoagulantes. Os novos anticoagulantes, Xarelto, dabigatrana, apixabana, são preferência na anticoagulação de pacientes com FA. Mas na FA valvar eu só posso usar o Marevan.
Outras condições que eu só posso usar o Marevan, por exemplo. Síndrome do anticorpo antifosfolipídio, eu também só posso usar o Marevan. Agora, por exemplo, gravidez. Mulher grávida, em geral, primeiro trimestre, eu não posso usar o Marevan. Tá? E também não posso usar o novo anticoagulante. Então, a paciente vai ter que ficar com enoxaparina, com Clexane, que é injeção subcutânea, né? Um anticoagulante aplicado por via subcutânea, no primeiro trimestre. No segundo trimestre já pode Marevan, novo anticoagulante não pode a gestação inteira. E com 36 semanas eu vou ter que voltar para o Clexane, voltar para a heparina, tá? Até o parto. Então, existem algumas peculiaridades no contexto da gestação também. Dentro de prevenção de evento tromboembólico, a gente tem como fazer anticoagulação com heparina. Heparina, a gente tem heparina não fracionada, que a administração é venosa em bomba de infusão contínua. E eu vou monitorizar o efeito da heparina venosa com PTT de 6 em 6 horas, tá? Em geral, só paciente internado, porque a administração é intravenosa. A heparina, ela inibe a trombina de forma indireta, sendo um cofator da antitrombina 3. Então, no final das contas, ela vai ser uma inibidora da trombina. A enoxaparina também, em geral, é possível comprar na farmácia e aplicar em casa? Sim, é possível. Mas, em geral, a enoxaparina é cara, então, em geral, costuma ser usado em paciente internado também. Administração subcutânea, enoxaparina inibe fator 10A. Varfarina, administração oral, é um antagonista da vitamina K, então ela inibe os fatores de coagulação vitamina K dependentes, 2, 7, 9 e 10. Desvantagem da varfarina em relação aos novos anticoagulantes. O paciente tem que ficar fazendo exame de sangue para poder avaliar se o INR está no alvo, entre 2 e 3, que seria o INR alvo para manter uma anticoagulação adequada no paciente com fibrilação atrial. A varfarina interage com muitas medicações, interage com alguns alimentos também. Então, não tem a comodidade dos novos anticoagulantes, onde o paciente não precisa colher exame de sangue seriado, né? Não precisa se preocupar tanto com interação medicamentosa. Então, por exemplo, um paciente que usa varfarina e usa amiodarona, em geral, ele precisa de uma menor dose da varfarina para atingir o INR alvo, porque o uso concomitante com coron alarga um pouco mais o INR, ou seja, facilita o INR a ficar mais elevado, tá? Agora, eu tenho que individualizar, por exemplo, grávida não pode usar novo anticoagulante, paciente dialítico também a princípio não. E a gente vai ver ajuste de dose de acordo com idade, peso, de acordo com função renal e qual clearance de creatinina que contraindicaria cada tipo de novo anticoagulante. Então, aqui, a seleção da terapia antitrombótica, ela deve ser considerada, é o que eu comentei, independente da forma de apresentação da FA, se é paroxística, persistente ou permanente. Se o paciente tem indicação de coagulação pelo Chades-Vasque, ele vai ser anticoagulado, independente se é FA, paroxística, persistente ou permanente, tá? Nos pacientes com Chades-Vasque maior ou igual a 2, indica-se terapia anticoagulante. No caso do uso do antagonista da vitamina K, que é o Marevan ou varfarina, a mesma coisa, deve-se manter o INR entre 2 e 3. Pacientes com próteses valvares mecânicas, recomenda-se apenas a varfarina. E aí o alvo do INR muda, né? Se o paciente tem uma prótese mecânica mitral, o alvo do INR é entre 2,5 e 3,5, ao invés de 2 e 3. E a aórtica é entre 2 e 3. Porém, se ele tem qualquer prótese mecânica mais FA, o alvo do INR fica entre 2,5 e 3,5. Então, por isso que ele coloca que no contexto de FA associada à prótese mecânica, seja ela mitral ou aórtica, o alvo do INR é pelo menos 2,5. Tá? A indicação de anticoagulação no contexto do flutter são as mesmas recomendações do que a gente comentou para FA. Tá? Aqui eu fiz um esquema para ficar uma coisa mais medular no manejo da urgência. Então, paciente que chega com fibrilação atrial para você na urgência, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, ou seja, se ele tem
o que é instabilidade hemodinâmica no contexto de taquiarritmia? Se ele tem dor torácica e ou dispneia, sinal clínico de insuficiência cardíaca aguda, e ou síncope, e ou rebaixamento do nível de consciência e ou hipotensão, são sinais de instabilidade, a conduta correta é proceder à realização de cardioversão elétrica, ou seja, choque, tem que lembrar de clicar em sincronizar, tá? Clicar no botão sync do desfibrilador. Eu não quero desfibrilar, eu desfibrilo quando o paciente está em PCR sem pulso. Quando o paciente tem uma taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, seja qual for a taquiarritmia, e aí fibrilação atrial está incluída, eu vou realizar a cardioversão elétrica. Tá? Lembrar sempre de explicar para o paciente o que está sendo feito, lembrar da analgesia, lembrar de ventilar o paciente, desligar a fonte de oxigênio no momento da cardioversão e todos da equipe se afastarem do paciente no momento da cardioversão, tá? Porque senão a gente pode ter uma vítima a mais naquele momento. Então, lembrar sempre de afastar. Se o paciente ele está estável hemodinamicamente, então eu avalio o tempo de FA, o ΔT. Se é uma FA com menos de 48 horas, ou seja, uma FA aguda, ou se é uma FA com mais de 48 horas ou ΔT indeterminado. O paciente, às vezes, é assintomático, não sabe documentar exatamente o momento do início dos sintomas. Para eu dizer que a FA tem menos de 48 horas, eu tenho que ter certeza. Então, o paciente tem que me dizer, doutor, eu comecei a ter FA 10h30 de ontem. Então, ele tem que ter certeza que começou a ter palpitação naquele momento. Senão, eu vou admitir que FA de ΔT indeterminado e aí vai para essa parte de baixo, FA mais de 48 horas, tá? Então, vamos lá. Se é uma FA aguda, homem, Chade-Vasque de 0, mulher, Chade-Vasque de 1, eu vou anticoagular para cardioversão. O paciente está estável. Então, eu vou anticoagular para cardioversão. Cardioversão é tirar o paciente de FA, jogar para ritmo sinusal. Pode ser de forma elétrica, com choque, ou pode ser química. Em geral, o que a gente mais usa para cardioversão química é a meldarona, mas a propafenona, por exemplo, é uma medicação oral que também pode ser utilizada. Então, Chade-Vasque 0 no homem, 1 na mulher, NOAC ou heparina antes da cardioversão e só, recomendação fraca. Não tem indicação de anticoagulação a longo prazo porque o Chade-Vasque não indicou. Agora, se o homem tem Chade-Vasque maior ou igual a 2, mulher maior ou igual a 3, Chade-Vasque, então eu vou iniciar o NOAC ou heparina antes da cardioversão, realizar a cardioversão, seja elétrica ou química, porque o paciente está estável. Se tivesse instável, teria que ser elétrica. E como o Chade-Vasque tem indicação, pelo Chade-Vasque eu vou anticoagular a longo prazo. FA com mais de 48 horas ou ΔT indeterminado. A ideia é que, se a FA durou um pouco mais de tempo, pode ser que exista um trombo na auriculeta esquerda, no átrio esquerdo. Então, se eu reverto para ritmo sinusal, eu aumento a chance desse trombo se deslocar e o paciente fazer um AVC na minha cara. Então, como é que eu posso contornar esse risco, né? Reduzir esse risco? O ideal é que o paciente seja anticoagulado por 3 semanas. Quer dizer, é com Marivão, o INR tem que estar no alvo direitinho. É com novo anticoagulante, eu tenho que ter certeza que o paciente está usando o novo anticoagulante adequadamente. Depois, eu procedo à cardioversão e, em seguida, anticoagulo por pelo menos 4 semanas após a cardioversão, independente do Chade-Vasque. Agora, se eu tenho um eco transesofágico no meu serviço, mais fácil ainda. Eu faço um eco transesofágico, não tem trombo, eu cardioverto e mantenho a anticoagulação também por pelo menos 4 semanas, independente do Chade-Vasque. Se o Chade-Vasque for maior ou igual a 2 no homem ou maior ou igual a 3 na mulher, aí eu mantenho a anticoagulação a longo prazo. Mas pelo menos por 4 semanas depois da cardioversão, nesse cenário, eu vou manter a anticoagulação plena, tá? Porque a ideia é que depois que eu cardioverto, o átrio fica ainda predisposto à formação de trombo, tá? Por 4 semanas, esse risco é maior da formação de trombo, 4 semanas depois da cardioversão, e por isso a gente mantém a anticoagulação plena por esse período.
Então, para pacientes submetidos à cardioversão elétrica guiada por eco transesofágico e sem trombo, recomenda-se a dose plena de Clexane, que é heparina de baixo peso molecular, antes da cardioversão e deve-se mantê-la até que a anticoagulação oral plena seja atingida. Por quê? Independente do Chades-Vasque, se a FA tem mais de 48 horas ou delta T indeterminado, o paciente vai precisar ficar anticoagulado por pelo menos 4 semanas. Então, se eu anticoagulei com Clexane antes da cardioversão, depois o paciente vai para casa e vai ficar anticoagulado por 4 semanas. Então, ele vai precisar ficar com anticoagulante oral, seja NOAC ou varfarina. Para pacientes com FA que necessitem de cardioversão elétrica de emergência, recomenda-se a dose plena de heparina de baixo peso. Tá? E o que a gente comentou na gestação, Clexane no primeiro trimestre, no último da gestação. No segundo trimestre dá para ser Marevan, tá? Como anticoagulação para FA. Então, mais uma vez para reforçar, a cardioversão elétrica pode ser realizada após a anticoagulação por no mínimo 3 semanas com varfarina ou rivaroxabana e mantida por pelo menos 4 semanas após a cardioversão elétrica. Tá? Pode ser também anticoagulação pré-cardioversão com dabigatran ou apixabana também, qualquer NOAC, tá? Ou varfarina. Isso se eu não tenho eco transesofágico para excluir trombo. Aí eu tenho que deixar o paciente anticoagulado por 3 semanas para reduzir o risco de ter um trombo no átrio esquerdo e esse trombo se deslocar durante a cardioversão para depois cardioverter o paciente. Aqui eu coloquei uma tabela para falar um pouquinho sobre os novos anticoagulantes para vocês, tá? Então, a dabigatran é inibidora da trombina. O estudo que trouxe informação, né, sobre essa droga foi o estudo RELY, que comparou a dabigatran com a varfarina. Esse estudo mostrou superioridade em relação à prevenção de evento trombótico na dose da dabigatran, 150 mg 2 vezes ao dia, com o mesmo sangramento comparado à varfarina. Sangramento igual, superioridade de prevenção antitrombótica. Na dose de 110 mg 2 vezes, a dabigatran já sangrou menos e foi equivalente, tá? Equivalente à varfarina em relação a evento trombótico. Então, agora, e ajuste de dose? Se o paciente tem o maior risco de sangramento, então tem mais de 80 anos, já teve um sangramento gastrointestinal recente, usa antiagregante associado, né, verapamil, que também é uma medicação que é associada ao aumento do risco de sangramento, a gente ajusta a dose para 110 mg 2 vezes ao dia. Assim como pelo clearance de creatinina. Se for menor que 50, entre 30 e 50, a gente também ajusta, em vez de 150, faz 110 mg 2 vezes ao dia. Tá? Abaixo de 30, recomendação, abaixo de clearance de creatinina de 30, a recomendação é que não se use dabigatran. Rivaroxabana. Então, todos os novos anticoagulantes que tem um X, ó, dica para vocês lembrarem. Tudo que tem um X, rivaroxabana, apixabana, edoxabana, tudo que tem um X são os inibidores do fator 10A. A rivaroxabana foi visualizado seu benefício no estudo ROCKET-AF. Tá? Nesse estudo, o que foi mostrado foi que a rivaroxabana é não inferior em relação à varfarina em reduzir AVC e evento embólico sistêmico, enquanto reduziu significativamente as taxas de sangramento, sobretudo sangramento intracraniano, sem alterar a mortalidade. Tá? Em relação ao ajuste de dose, clearance de creatinina pela SBC, clearance de creatinina entre 30 e 50, passa a ser, em vez de 20 mg uma vez ao dia, a administração de 15 mg uma vez ao dia de rivaroxabana, que a dose padrão é 20 uma vez. Pela ESC, clearance entre 15 e 50 é que a gente administra 15 mg uma vez ao dia. Então, pela diretriz brasileira, clearance abaixo de 30, a gente não costuma usar mais a rivaroxabana. Mas a diretriz da ESC europeia já permite o uso da rivaroxabana até um clearance de 15, tá? Na dose ajustada de 15 mg uma vez ao dia. Interessante que a ingestão da rivaroxabana, que é o famoso xarelto, junto com a alimentação, melhora a absorção da medicação. Então, o ideal é que seja administrado na refeição.
Apixabana, estudo Aristóteles, mostrou que houve uma redução significativa dos desfechos de eficácia, ou seja, AVC e embolia sistêmica, em 21%. Então, a dabigatrana na dose de 150 duas vezes e a apixabana na dose de 5 mg duas vezes ao dia foram superiores à varfarina em relação à prevenção de evento trombótico. Tá? O restante foi não inferior, mas esses dois foram superiores. Dabigatrana na dose de 150 e a apixabana 5 duas vezes, né? E ainda houve redução significativa no sangramento, 31% de sangramento maior, inclusive de mortalidade, 11% menos mortalidade por todas as causas no grupo da apixabana comparado à varfarina. Muito bom, né? Ajuste de dose. Se o paciente tiver 2 dos 3 critérios abaixo, maior que 80 anos, creatinina acima de 1,5, peso menor que 60 kg, se tiver 2 dos 3 abaixo, a gente ajusta a dose de 5 para 2,5 mg duas vezes ao dia. E a edoxabana, que também é um inibidor de fator 10A, estudo ENGAGE-AF, mostrou não inferioridade em relação à varfarina, apesar do que em baixa dose, a dose comumente é 60 mg uma vez, mas a gente ajusta, por exemplo, se o clearance de creatinina do paciente for entre 15 e 50, a gente ajusta a dose para 30 mg uma vez ao dia. O estudo mostrou que baixa dose começa a ter com ajuste de dose, começa a existir uma tendência a perder eficácia, tá? De qualquer forma, quando que a gente vai usar 30 mg ao invés de 60? Quando o paciente tiver baixo peso, usar algumas medicações como verapamil, ciclosporina, eritromicina, ou tiver um clearance de creatinina entre 15 e 50. Paciente dialítico ou com clearance abaixo de 15, em geral, a gente não costuma usar novo anticoagulante, tá? Aqui nesse slide, só reforça a questão da dabigatrana, que é recomendada como alternativa à varfarina para pacientes com FA não valvar. Por quê? FA valvar, como a gente comentou, com estenose mitral moderada grave ou prótese mecânica, não posso usar NOAC, só varfarina. Então, a dabigatrana é a alternativa à varfarina para pacientes com FA não valvar, nos quais a anticoagulação oral é indicada. A dose preferencial da dabigatrana deve ser 150 duas vezes ao dia, especialmente nos pacientes de maior risco de AVC, que demonstrou superioridade com essa dose. E o fenômeno tromboembólico, desde que tenham baixo risco de sangramento. E como a gente já havia comentado, os pacientes com maior risco de sangramento, aqui ele colocou 75 anos, mas na ESC ele coloca 80 anos, aqui na SBC colocou 75 anos, clearance de creatinina entre 30 e 50, história de sangramento gastrointestinal ou intracraniano, previamente, uso concomitante de antiagregante, amiodarona, uso crônico ou abusivo de anti-inflamatório ou IMC mais baixo, menor que 18, a gente tem que fazer o ajuste de dose para 110 mg duas vezes ao dia. Lembrar que a dabigatrana não está indicada para prevenção de AVC e tromboembolismo sistêmico em pacientes com Chade-Vasque de 0, que é o que a gente havia comentado anteriormente. Nesse subgrupo não existe indicação de anticoagulação, logo não existe indicação da dabigatrana, assim como não existe indicação de rivaroxabana, né, se o Chade-Vasque for 0. Mesma coisa, a rivaroxabana, os novos anticoagulantes são a preferência em relação à varfarina, pela comodidade, né, menor risco de sangramento. Você administra, né, então na primeira dose, quando você administra o novo anticoagulante, o paciente já está anticoagulado. Enquanto com a varfarina, em geral, demora 5 dias para o INR atingir o alvo, mais ou menos em torno de 5 dias, muda um pouco de paciente para paciente. Né? Então, a gente tem que ficar monitorizando até o INR chegar no alvo, para quando chegar no alvo, a gente suspender a noxaparina, né? Quando o paciente está internado. Quando não está internado, é ambulatorial, você simplesmente começa a varfarina e espera o INR chegar no alvo. Quer dizer, para me explicar melhor, quando o paciente está em vigência de um evento trombótico agudo, o ideal é que ele fique anticoagulado com enoxaparina. Né? E aí, se eu opto por anticoagular com Marevan, eu começo Marevan. Quando o INR está no alvo, em 2, eu suspendo a enoxaparina.
Se eu vou começar a anticoagulação com varfarina por conta de FA e o paciente não tem evento trombótico agudo, eu posso começar simplesmente com Marevan sem precisar fazer ponte nenhuma e eu aguardo o INR atingir o alvo, tá? Monitoro isso. Aqui a gente comentou, né? O Xarelto tem ajuste de dose se o clearance é entre 30 e 50 pela brasileira, entre 15 e 50 pela ESC, né? Passando de 20 mg uma vez ao dia para 15 mg uma vez ao dia. Qual o manejo de sangramento nos pacientes com uso de novo anticoagulante? Em geral, a meia-vida do novo anticoagulante é curta. Então, se o sangramento for um sangramento pequeno, somente a suspensão do novo anticoagulante pode ser suficiente para resolver o sangramento. Então, por exemplo, se é uma epistaxe de pequeno volume, eu simplesmente suspendo o NOA, que a maioria tem meia-vida aí de 24 horas. É claro que se o paciente tiver um clearance de creatinina mais baixo, essa meia-vida pode aumentar para 48, 72 horas, mas em geral a suspensão do novo anticoagulante resolve. Tá? Existe antídoto para os novos anticoagulantes? Sim. O idarucizumab, que é um fragmento de anticorpo monoclonal, que é o antídoto da dabigatrana, do inibidor da trombina, e o andexanet, que é uma proteína recombinante, que é o antídoto do Xarelto, da pixabana, ou seja, dos inibidores do fator 10A. Só que são antídotos que não são amplamente disponíveis no Brasil, tá? Então, muitas vezes eu não consigo acesso a eles para reverter uma hemorragia mais grave pelo uso dos NOACs. Então, o que eu tenho de opção? A diretriz brasileira já coloca, a diretriz de FA brasileira já coloca como alternativa o uso do complexo protrombínico, se o paciente tem uma hemorragia mais importante pelo uso do NOAC. Se eu não tenho nem o antídoto e nem o complexo protrombínico, aí não vai ter jeito, eu vou ter que usar o plasma mesmo, vou ter que usar o que eu tenho. Se o paciente ingeriu um novo anticoagulante tem menos de 2 horas, né, nas últimas 2 horas, eu posso usar o carvão ativado também, tá? É uma opção. Só não posso usar o carvão ativado quando é hemorragia digestiva, tá? Na verdade, esse carvão ativado, ele inativa a medicação no estômago, né, no trato gastrointestinal. Um pouquinho sobre as recomendações para oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Quem que eu vou indicar a oclusão da auriculeta esquerda? Aquele paciente que está anticoagulado, né, porque tem FA, e mesmo assim evolui com AVC isquêmico de origem cardioembólica. Então, mesmo assim, ele faz um evento trombótico em vigência de anticoagulação adequada. Eu posso ampliar a segurança para esse paciente, indicando a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Ou os pacientes que têm alto risco para fenômeno tromboembólico e têm contraindicação para o uso de anticoagulação. É claro que depois que a gente faz a oclusão da auriculeta esquerda, em geral, o paciente pode ter que ficar anticoagulado por um tempo, dependendo do dispositivo usado para essa oclusão, né? O que eu vou fazer é fechar a auriculeta esquerda, que é o local mais comum de formação de trombo, para que se exista um trombo ali, se por acaso existir um trombo ali, que esse trombo ele não se desloque, ele fique ali na auriculeta esquerda. Então, eu coloco um dispositivo, um guarda-chuva, para fechar essa auriculeta esquerda. Em geral, dependendo desse dispositivo usado, o paciente pode precisar ficar anticoagulado por 45 dias ou ter a opção de ficar duplamente antiagregado com a S-clopidogrel por 6 meses, como é colocado como opção na diretriz da ESC. Então, assim, vai depender do profissional que está fazendo a oclusão da auriculeta esquerda, o que ele vai recomendar, né, de agregação ou de anticoagulação por um curto prazo. Mas o importante é que vai reduzir o risco de sangramento a longo prazo, mas por um período ali, por um tempo, o paciente vai ter que ficar ou antiagregado ou anticoagulado, mesmo com a oclusão da auriculeta esquerda. Então, se ele está com sangramento ativo, em geral também não é uma boa escolha, né? Eu tenho que resolver o sangramento ativo inicialmente. Agora a gente vai comentar um pouquinho em relação a controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca. Tá? Então, a gente falou em relação à prevenção de evento tromboembólico. E agora, se o paciente tem sintoma, ou mesmo que ele não tenha sintoma, o que eu vou escolher
como tratamento para ele, como manejo? Controle de ritmo ou controle de frequência? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são as medicações que eu uso, em geral, para controle de frequência cardíaca em paciente com FA? Beta-bloqueador é a primeira escolha, tá? Lembrar que paciente que tem fração de ejeção reduzida e C com fração de ejeção reduzida, eu vou escolher ou bisoprolol, ou carvedilol, ou succinato de metoprolol. Em seguida, bloqueador de canal de cálcio, verapamil e diltiazem podem ser utilizados para controle de frequência cardíaca na FA. Lembrar que eu não posso usar verapamil e diltiazem em pacientes que têm a disfunção ventricular esquerda, é contraindicação absoluta. Em terceiro, eu posso usar o digital para controle de frequência, a digoxina oral. Importante saber é que o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico, né? Então, intoxicação digitálica, o paciente pode ter náusea, pode ter alteração visual, pode ter vômito, dor abdominal, pode ter arritmias, tanto TAC quanto bradiarritmias. Então, é importante monitorizar o nível sérico da digoxina, tá? Em qualquer mínimo sinal de intoxicação, suspender a medicação. Quando é que a gente usa mais o digital atualmente? Quando o paciente tem C com fração de ejeção reduzida, está com beta-bloqueador, já com dose otimizada e com a frequência cardíaca, tem FA e a frequência cardíaca ainda não está controlada. Então, eu posso associar a digoxina para melhorar esse controle de frequência. E, por último, eu posso usar a meldarona como medicação para controle de frequência em pacientes refratários a todos os tratamentos, né? E pacientes com cardiopatia estrutural, que eu não posso usar, por exemplo, verapamil, diltiazem, o beta já está no talo, eu posso associar a meldarona, tá? A única questão aqui é que a meldarona, ela também é utilizada para controle de ritmo, né? Então, ela pode reverter o paciente de FA e jogar o paciente para ritmo sinusal. Né? E se ele tiver um trombo no átrio, esse trombo pode migrar e ocasionar um AVC isquêmico. Então, é importante que a meldarona seja utilizada com cautela nesse contexto de apenas controle de frequência cardíaca, né? Que você saiba disso. Que o ideal é que você ou anticoagule o paciente por pelo menos 3 semanas, ou tenha um eco transesofágico para excluir trombo no átrio esquerdo, barra auriculeta esquerda, antes de usar a meldarona. Então, aqui nesse fluxograma, eu coloco que chama atenção, né? Na verdade, é um fluxograma retirado da ESC, não fui eu que fiz, mas só para chamar atenção em quem que eu vou optar por controle de frequência. Tá? Deve ser a primeira alternativa em pacientes que têm FA, mas com quase nenhum sintoma, então não incomoda muito o paciente. Quando eu já tentei controle de ritmo e houve falência, o paciente recorreu de FA, então agora eu vou optar somente por controle de frequência. Não houve mudança de mortalidade, tá? Comparando o controle de ritmo versus controle de frequência. Mas, em geral, um paciente jovem, que não tenha muitas comorbidades, que não tenha um átrio esquerdo muito aumentado, um átrio esquerdo abaixo de 55 milímetros, que nunca tentou reverter FA, que é uma FA de início recente, menos de um ano, em geral, esse paciente merece pelo menos uma tentativa de reversão para ritmo sinusal. Agora, se o paciente já reverteu e recorreu da FA, eu posso optar por manter a frequência cardíaca controlada abaixo de 110, sem precisar tentar novo controle de ritmo, tá? O alvo, como eu acabei de falar, é uma frequência abaixo de 110, a não ser que o paciente continue sintomático, mesmo com a frequência abaixo de 110, ou piorando função ventricular. Aí eu vou ter que jogar a frequência para mais baixo, por exemplo, abaixo de 80, né? Eu posso optar por um controle mais vigoroso da frequência cardíaca. Então, em que pacientes que eu vou optar que tem fatores favoráveis para o controle de ritmo? Né? Como é que eu faço controle de ritmo? Ou cardioversão química com a meldarona. Em geral, eu começo venosa, depois passo para oral, até para manter o paciente em ritmo sinusal, uma vez que eu reverti da FA. Então, a meldarona ela serve para cardioversão e para manutenção em ritmo sinusal. Ou a propafenona, que também serve para cardioversão e para manutenção em ritmo sinusal. Tá? A propafenona, a gente vai comentar, não pode ser utilizada em pacientes que tenham cardiopatia estrutural. Então, se o paciente tiver uma hipertrofia ventricular esquerda mais importante,
né? Acima de 15 milímetros ali o septo. Se for uma HVE leve, pode usar, mas se for uma hipertrofia ventricular esquerda leve, pode usar. Mas se for uma hipertrofia mais importante, disfunção ventricular, né, não pode usar a propafenona. Então, nesses casos, insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda importante, a gente escolhe a amiodarona, tá? Em que pacientes que eu tenho fatores favoráveis para o controle de ritmo? Mais jovens, primeiro episódio de FA, aqueles pacientes com cardiomiopatia mediada pela taquicardia, ou seja, taquicardiopatia em geral. Então, o paciente faz um eco hoje, fração de ejeção normal. Ele começa a ter palpitação, o Holter documenta FA, com frequência cardíaca não controlada. Então, ele está batendo a 140, 150. Eco daqui a 3 meses, ecocardiograma com disfunção ventricular. O que é melhor para esse paciente? Eu apenas controlar a frequência ou tentar jogar esse paciente para ritmo sinusal? Tentar reverter para ritmo sinusal. É o melhor e muitas vezes o paciente até recupera a função ventricular depois que eu faço isso, tá? E eu posso tentar jogar o paciente para ritmo sinusal ou através de antiarrítmicos, propafenona, amiodarona, ou através de ablação. Eu vou queimar através de um procedimento onde eu queimo os circuitos de micro-reentrada da FA, né? E tento acabar com a arritmia e jogar o paciente para ritmo sinusal. Ah, mas então a ablação cura a FA? Não. O fato de eu fazer ablação, indicar ablação, não significa que o paciente, mesmo que a ablação tenha sucesso, ele pode recorrer da arritmia futuramente. É possível que a FA retorne. Por isso que a ablação, mesmo dando certo, não é indicação de parar a anticoagulação. Eu vou manter a anticoagulação desse meu paciente, tá? Se ele tiver chá de Vasque para ser anticoagulado. Então, voltando, para quem eu vou escolher prioritariamente controle de ritmo ao invés de frequência? Primeiro episódio de FA, pacientes mais jovens, taquicardiopatia, ou seja, FA cursando com disfunção ventricular. Difícil, paciente que é difícil controlar a frequência cardíaca, já está com beta, já está com bloqueador de canal de cálcio, não tem disfunção ventricular. Já está com amiodarona, mesmo assim, amiodarona oral, mesmo assim, tudo junto, não consegue controlar a frequência, então vamos tentar fazer um controle de ritmo. E qualquer doença aguda que tenha precipitado FA, qualquer condição, por exemplo, pós-operatório, hipertiroidismo, qualquer condição que eu possa controlar, por exemplo, controlo o hipertiroidismo, depois que eu controlo o hipertiroidismo é que eu faço a cardioversão da FA. Se eu tentar reverter FA num contexto de crise tireotóxica, não adianta, o paciente vai recorrer de FA, tá? Só para lembrar, que eu não comentei anteriormente, pacientes onde eu não preciso já usar o chá de Vasque para indicar anticoagulação. Estenose mitral moderada grave, mais FA, indicação de anticoagulação sem usar chá de Vasque. E algumas cardiomiopatias, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, miocárdio não compactado, que são alguns tipos de miocardiopatias que eu não uso chá de Vasque e anticoagulo se o paciente tem FA sem usar esse score, tá? Hipertiroidismo em geral também, o paciente vai ficar anticoagulado até que eu resolva o hipertiroidismo, compense a doença tiroidiana. Tá? É importante também não tentar reverter a FA enquanto a doença tiroidiana não estiver compensada. E controle de ritmo quando for escolha do paciente. Então, se o paciente está muito sintomático, em geral, o controle de ritmo é preferido. E aí, se tem esses fatores que favorecem o controle de ritmo, beleza, eu posso tentar antiarrítmico, eu posso tentar ablação para controle de ritmo, para tirar o paciente de FA e jogar em ritmo sinusal. Agora, se o paciente não tem muito sintoma relacionado a FA, eu posso considerar controle de frequência, tá? Então, antes do início das drogas antiarrítmicas, as potenciais causas reversíveis devem ser descartadas e medidas não farmacológicas instituídas. A propafenona, o sotalol e a amiodarona são drogas que podem ser utilizadas para evitar a recorrência de FA, ou seja, a amiodarona e propafenona tiram o paciente de FA e jogam para ritmo sinusal, cardioversão química.
enquanto o sotalol, ele apenas mantém o paciente em ritmo sinusal. Então, os três mantêm ritmo sinusal, mas apenas amiodarona e propafenona podem ser utilizados para tirar o paciente de FA e jogar em ritmo sinusal, que é o que a gente chama de cardioversão, tá? A amiodarona eu posso usar em qualquer paciente, mas lembrar que tem efeitos deletérios a longo prazo, que a gente vai comentar, tá? Efeito colateral aí hepático, pulmonar, prolongamento de QT, né, com risco de torsades. E propafenona, paciente tem muito menos efeito colateral que a amiodarona a longo prazo, mas o paciente não pode ter doença cardíaca estrutural. Em geral, também, a cardioversão química feita com a propafenona é oral, tá? 600 miligramas dose única, se o paciente tem menos de 70 quilos, 450 miligramas. Em geral, eu tenho que já fazer um teste em ambiente hospitalar para recomendar que isso seja feito em casa pelo paciente, pela técnica do pill in the pocket, que a gente chama. Então, isso é bem interessante. Quando o paciente ele detecta o início agudo da arritmia, comecei a ter palpitação agora, vai para emergência, documenta que tem FA. FA aguda, menos de 48 horas. Então, por mais que ele esteja estável, eu posso reverter quimicamente. Se tivesse instável, teria que ser cardioversão elétrica. Estável, não tem doença estrutural, é jovem, posso fazer cardioversão química. Eu faço um beta-bloqueador 30 minutos antes da propafenona, para reduzir o risco de, caso a propafenona transforme FA num flutter, que esse flutter tenha uma condução para o ventrículo com alta frequência, gerando alta frequência ventricular. Então, se transforme de FA para flutter 1:1 e conduza para o ventrículo com alta frequência. Então, isso gera risco, inclusive, de fibrilação ventricular. Então, é importante que seja, para minimizar esse risco, eu faça beta-bloqueador 30 minutos antes, seja administrado 30 minutos antes o beta-bloqueador, antes da propafenona. Depois eu faço a propafenona e, em geral, 2 horas depois, o paciente reverte para ritmo sinusal. Se eu fiz isso em ambiente hospitalar e deu certo, se o paciente sentir a mesma coisa em casa, a mesma palpitação, eu posso indicar essa técnica de fazer o beta-bloqueador 30 minutos antes e logo em seguida a propafenona, que é o pill in the pocket, no ambiente domiciliar. E se ele reverte FA em casa, uma FA aguda, ele nem precisa procurar emergência, né? Agora, se deu errado, não reverteu, aí ele vai para emergência. Então, essa técnica do pill in the pocket é uma técnica bem interessante, tá? Beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio são utilizados para controle de resposta ventricular, ou seja, controle de frequência cardíaca, classe 1. Digoxina pode ser associada a beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio para melhor controle da resposta ventricular, 2A. A amiodarona pode ser utilizada no controle da resposta ventricular em uso de anticoagulantes, 2B. Então, cai o nível de indicação quando a amiodarona é só para controle de frequência. E muito cuidado na urgência quando você pega um paciente que tem uma FA com ΔT indeterminado em usar a amiodarona somente para controle de frequência. Se o paciente está estável e você objetiva somente controle de frequência, usa um beta-bloqueador, né? Se ele não tem indicação ao beta, usa beta-bloqueador. Propafenona para controle de ritmo em paciente com disfunção ventricular esquerda, 3, ou seja, não posso usar, tá? E bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, quando que eu não posso usar? Quando o paciente tiver FA e pré-excitação, que é FA com Wolff. Porque, na verdade, eu tenho uma via anômala que está conectando, uma banda muscular que está conectando o átrio ao ventrículo. Então, se eu tenho uma FA com átrio batendo a 300, esse ventrículo vai bater a 300. Né? Se eu bloqueio o nódulo AV, eu libero a via anômala para o estímulo descer do átrio pelo ventrículo pela via anômala. Então, eu posso piorar ainda mais a condição clínica do doente, né? O paciente pode evoluir, inclusive, com arritmia ventricular maligna. Então, é classe 3, FA com Wolff, ou usar bloqueador de canal de cálcio, ou beta-bloqueador, ou digital, porque eles não bloqueiam a via anômala, eles bloqueiam somente o nódo AV. E ablação? Quando é que eu indico a ablação? Que é queimar os circuitos de reentrada, né? No caso de fibrilação atrial. Eu indico a ablação
quando o meu objetivo é controle de ritmo. Então, paciente, em geral, sintomático. É claro que a resposta à ablação de uma FA paroxística é melhor do que FA persistente. Então, FA paroxística é classe 1, persistente é 2A. E o paciente tem que ter sido refratário ou intolerante a pelo menos uma droga antiarrítmica, propafenona ou amiodarona, tá? Então, paciente sintomático com FA paroxística ou persistente, refratária ou intolerante a pelo menos um antiarrítmico, quando eu desejo controle de ritmo, a ablação é uma excelente indicação. A ablação não cura FA, tá? É para controle de sintoma, é para tentar controle de ritmo, mas não significa que o paciente não possa recorrer da FA futuramente, né? Então, em geral, eu mantenho a anticoagulação pelo menos 2 a 3 meses após a ablação, mas vou ficar monitorando com o holter para ver se o paciente vai recorrer de FA. E a ideia é que a recorrência não é baixa, então se ele tiver um estado de Vasque alto, é melhor manter anticoagulado. Para manter o paciente em ritmo sinusal, na FA, o que eu posso usar? Então, o paciente chegou na urgência, ele está instável hemodinamicamente, cardioversão elétrica. Estável hemodinamicamente, menos de 48 horas de FA, aguda, FA bem documentado início dos sintomas. Começo a anticoagulação plena, faço a cardioversão elétrica ou química. Se o estado Vasque do paciente for alto, eu mantenho a anticoagulação a longo prazo. Se for zero, a anticoagulação foi só no momento da cardioversão, não preciso manter a anticoagulação depois. Depois que eu fizer a reversão para ritmo sinusal, mais de 48 horas o delta T indeterminado. Anticoagulo por 3 semanas, faço a cardioversão, seja elétrica ou química, depois mantenho a anticoagulação por 4 semanas. Ou faço um eco transesofágico para excluir trombo, cardioverto e depois mantenho a anticoagulação por pelo menos 4 semanas. Estado Vasque maior ou igual a 2 no homem, maior ou igual a 3 na mulher, vou manter a anticoagulação para a vida toda. Beleza, depois que eu faço a cardioversão, seja no cenário 1, FA menos de 48 horas ou mais de 48 horas, qualquer cenário, depois que eu faço a cardioversão, para manter o paciente em ritmo sinusal, eu posso deixar o paciente com antiarrítmico. Sotalol, amiodarona ou propafenona. Quando que é melhor usar cada um deles? Se o paciente tem coronariopatia, eu posso preferir o sotalol. Mas cuidado, o sotalol prolonga o QT. É um dos que mais prolonga o QT. Tem um risco de torsades bem elevado. Então, começou o sotalol, uma semana depois o paciente já tem que estar com eletro no seu consultório para você rever o QT. Lembrar sempre de corrigir o QT pela frequência cardíaca. Paciente não tem cardiopatia nenhuma estrutural, tem uma HVE leve, uma hipertrofia ventricular esquerda leve, eu posso usar propafenona ou sotalol para manter ritmo sinusal. Agora, tem insuficiência cardíaca, tem uma espessura da parede ventricular acima de 15 milímetros, aí não adianta, a escolha vai ter que ser a amiodarona. Amiodarona e efeitos colaterais a longo prazo. Inúmeros. Quais são os principais? Alteração tiroidiana, então por isso é que é importante TSH antes e a cada 6 meses em paciente em uso de amiodarona. Eletro antes e periodicamente para avaliação do intervalo QT. Paciente com QT prolongado tem maior risco de torsade de Pointes, que é uma taquicardia polimórfica, ventricular polimórfica. Transaminases antes e a cada 6 meses pela hepatotoxicidade. Raio-x de tórax antes e anualmente, mais uma espirometria antes, por conta da possibilidade de doença intersticial pulmonar secundária à amiodarona. E avaliação do oftalmologista se o paciente tiver sintoma pela possibilidade de depósito corneano relacionado à amiodarona, tá? Tirando 1000 outros efeitos colaterais. Então, tem que ser pensado com cautela o uso a longo prazo da amiodarona. Quando é que a gente queima o nódulo AV, ou seja, faz a ablação da junção atrioventricular e coloca o marcapasso, ou seja, eu queimo o nódulo AV, então eu não tenho mais nenhuma condução entre o átrio e o ventrículo, e aí eu coloco um marcapasso, né? Coloco um marcapasso que vai ditar ali a frequência do ventrículo.
porque eu não tenho mais o nó sinusal mandando na frequência cardíaca. Eu cortei a comunicação entre o átrio e o ventrículo. Quando que eu vou tomar essa medida extrema? Quando o paciente não respondeu a nada, nem a controle de rítmico antiarrítmico, nem a controle de frequência cardíaca, ele não respondeu a nada. Então, uma medida extrema é a ablação do nó da veia com estimulação ventricular permanente por marca-passo, tá? Não é indicação classe 1 e é uma medida extrema. Então, raramente a gente chega a esse ponto. Ou o paciente, por exemplo, que tem um cardiodesfibrilador implantável, um CDI, que foi colocado, por exemplo, para prevenção de morte súbita, ele já teve uma morte súbita abortada, tem um CDI, e aí quando ele faz uma arritmia ventricular, o CDI dá um choque, reverte a arritmia e o paciente não morre, tá? Só que o CDI pode estar interpretando a FA como taquicardia ventricular e enviar a mensagem do choque. Então, isso causa desconforto para o paciente, né? FA gerando terapias, choques inapropriados do CDI. Então, nesse contexto, eu posso optar por fazer a ablação da junção atrioventricular e o CDI já tem pode ter função de marca-passo. Então, o paciente já tem marca-passo, um cabo ali no ventrículo. O marca-passo vai ditar a frequência do ventrículo, já que eu conectei a comunicação entre o átrio e o ventrículo. Tá? Paciente com FA que está em uso de ressincronizador cardíaco porque tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com todo o tratamento clínico da IC otimizado, mesmo assim o paciente continua sintomático, o cardiologista indicou terapia de ressincronização, só que a gente sabe que a resposta não é boa quando o paciente tem FA. O melhor na ressincronização, a melhor resposta é quando o paciente tem ritmo sinusal e um BRE com QRS bem alargado. Tá? Em geral, aí acima de 150 milissegundos é o que o paciente tem mais benefício. Então, se ele está em FA, o benefício de você tentar sincronizar os dois ventrículos e tentar melhorar sintoma no paciente com IC, esse benefício cai muito quando o paciente tem FA. Então, se eu fizer a ablação da junção atrioventricular, o átrio vai ficar lá fibrilando, esquece o átrio, mas o ventrículo não vai receber. Então, vai ser mais fácil, né? Vai ser mais fácil sincronizar os dois ventrículos, né? Com a terapia de ressincronização cardíaca. Então, por isso também pode ser uma indicação de ablação da junção atrioventricular. Tá? FA gerando terapia inapropriada do CDI, FA em portadores de TRC, ressincronizador para otimização da ressincronização cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca, ou como medida extrema nos pacientes que eu já tentei de tudo. Só para reforçar, a aula está terminando, mas só para reforçar, eu coloquei duas imagens, para reforçar que o manejo da FA é um manejo que deve ser multidisciplinar, né? E que deve ser centrado no paciente, não só na arritmia. Então, é importante que seja calculado o Chades-Vasque, né, para se otimizar, avaliar se existe indicação de anticoagulação para prevenção de evento trombótico. É importante o controle de sintomas, tanto com controle de frequência cardíaca ou com controle de ritmo. É importante o manejo de comorbidades, né, eu compensar as comorbidades, ter hipertensão, tratar bem a hipertensão, tratar bem o diabetes, estimular a cessação do tabagismo, estimular a perda de peso, atividade física, né, o manejo psicossocial associado. Então, é importante olhar o paciente como um todo e o controle de comorbidades, para que, se eu opte por controle de ritmo, se eu jogo o paciente para ritmo sinusal, eu não controlo as comorbidades, a chance do paciente recorrer de FA é bem mais alta. Importante sempre foco da abordagem multidisciplinar, tá? Essencial, só para reforçar o controle das comorbidades. Tá gordo? Perde peso. Fuma? Vamos estimular para o tabagismo. Hipertenso? Vamos controlar bem essa hipertensão. Diabético descontrolado? Vamos otimizar o controle do diabetes. Consumo excessivo de álcool? Vamos estimular a redução ou prioritariamente a cessação da ingesta do álcool, tratar a dislipidemia, né? Estimular a atividade física, não em excesso, porque tanto sedentarismo quanto atividade física em excesso podem desencadear a FA. Mas isso, assim, excesso é maratonista, né? Se você faz atividade física todo dia, ou se você faz 5 vezes por semana,
uma atividade física moderada, excelente, tá? Muito bom. Muito bom para a sua saúde e muito bom também se você tiver arritmia, ajuda no controle da arritmia. A apneia do sono, tratar a apneia do sono, que está muito relacionada à FA também. Então é isso, é o recado que eu queria dar para vocês. É uma arritmia muito prevalente na prática clínica e é muito importante que vocês foquem nesse mnemônico CC to ABC para não esquecer nenhum passo, né? Confirmem FA no eletro de superfície ou no Holter. Caracterizem FA, né? O risco trombótico, se o paciente com Chades-Vasque, o risco de sangramento com Resbled, quantifiquem, né, o sintoma do paciente, se o paciente tem ou não sintoma relacionado à arritmia, qual que é a carga da FA, né, classificação quanto à duração, FA paroxística persistente e permanente, né, um exame de imagem, um ecocardiograma para avaliar a severidade do substrato para FA, né, se tem alguma doença estrutural, como é que é esse átrio, é muito aumentado, é remodelado. Importante que a gente comentou, essa caracterização da FA é para quê? CC to ABC. A de avoid stroke, com anticoagulação. O B é de controle dos sintomas, ou com controle de ritmo ou frequência, que a gente comentou. Não tem mudança de mortalidade, comparando controle de ritmo ou frequência, né? Agora, se o paciente é muito sintomático, se é primeiro episódio de FA, se ele não tem uma cardiopatia estrutural avançada, se o átrio esquerdo é menor, então, eu posso optar por controle de ritmo ao invés de controle de frequência, né? Uma FA de início recente, há menos de um ano, nunca tentou reverter para ritmo sinusal, em geral merece uma tentativa, tá? Agora, já tentei reverter para ritmo sinusal, ele recorreu, o átrio esquerdo é acima de 55 milímetros, tem um coração todo dilatado. Bom, então, vamos optar por controle de frequência cardíaca, vamos deixar essa frequência cardíaca abaixo de 110 batimentos por minuto. Tá? Porque se a frequência cardíaca ficar descontrolada, o paciente pode ter sintoma, ele pode perder fração de ejeção com o tempo, evoluir com taquicardiomiopia, se ele permanece com frequência cardíaca elevada, tá? E o manejo da urgência, que a gente comentou, né? O manejo da urgência com paciente estável, instável e o foco no controle das comorbidades, é muito importante, que é o C, do CC to ABC, o último C é do controle e manejo das comorbidades. Obrigada, espero que tenha sido uma aula útil para todo mundo. Grande abraço. E paz no coração. Fiquem com Deus.